Se há episódios que seria fácil para mim colocar um título clickbait, era este. Bitcoin pode atingir valor X ou Y, não sei. Eu não faço isso, como vocês sabem, portanto, tento fazer títulos mais ou menos apelativos, sim, como é óbvio, não é? Tenho que fazer, mas sem clickbait ou sem tentar enganar as pessoas, induzir as pessoas em erro. Mas é verdade, aquilo que eu acho neste momento, se concretizar aquilo que eu vou dizer neste episódio, obviamente vai ter uma componente especulativa, certo? De previsão de futuro, mas está mais próximo do que aquilo que está longe, sinceramente, por aquilo que eu estou a ver. Bitcoin pode mesmo atingir um valor muito estúpido, e quando eu digo um valor muito estúpido é aqueles valores que nós sinceramente não estávamos à espera para os próximos tempos, ok? Portanto, não quer dizer um valor, porque vão-me prender a ele e não o quero fazer, portanto, recomendo mesmo que vocês vejam o episódio até ao final, é daqueles que vale mesmo a pena vocês verem e opinarem também, que é importante. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal. A ver se chegamos aos 20 mil, ainda temos que chegar aos 15 mil, é com Bitcoin primeiro tem que chegar aos 100 mil depois de chegar a valores mais altos. Mas a ver se chegamos aos 20 mil, eu só peço 20 mil subscritores, não é muito, mas ainda temos muito que caminhar e para isso peço a vossa ajuda, partilhem este tipo de conteúdo, incentivem as pessoas a seguirem o mundo das criptomoedas, recomendem o canal se de facto vocês acham que é interessante e também se quiserem aderir à minha comunidade privada também o podem fazer no link da descrição deste episódio. Bem, vamos então avançar, quero começar a falar pelos gráficos, ok? Inverter um bocadinho aqui o que costuma ser o típico episódio do Alex Crypto. Normalmente, quando Bitcoin costuma fazer um movimento muito impulsivo e costuma conquistar o pivô de alta anterior, e se estamos numa tendência de alta, ela costuma formar uma bull flag. Portanto, é isso que eu estou neste momento a ponderar, pelo menos achar que é aquilo que poderá ser mais provável, seja uma acumulação horizontal, seja uma acumulação mais diagonal, desde que não ultrapasse os 45 graus, estamos a falar de uma bull flag clara, e isso significa então que podemos estar a começar a atacar voos mais altos, desde que, obviamente, não haja um despejo muito grande, aquelas moedas medonhas da Mt. Gox. Mas, pelos vistos, o mercado não está a reagir de uma forma negativa. 36% do Bitcoin da Mt. Gox já foi distribuído aos credores, segundo analista, e o que é bastante bom porque significa também isto pode estar a ser feito OTC, ou seja, fora das plataformas, o que infelizmente a Alemanha não fez, e então levou um despejo muito grande de BTC, como nós sabemos. Queria também falar sobre Ethereum. Ethereum está num breakout, ok, de estrutura diagonal, está a fazer suporte nessa estrutura também, suporte aqui também na zona deste suporte horizontal dos 3.300, 3.400, acima das moving averages todas, portanto está claramente com uma tendência de alta até prova em contrário, e vamos ter o lançamento do ETF na próxima terça-feira, que pode não ser positivo logo nos primeiros dias, mas já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Falando agora aqui para notícias macro, ok? BCE faz ponto para voltar a baixar juros em setembro. É uma notícia que não deixa de dar algum entusiasmo, deixar algum entusiasmo às pessoas, porque eu sei que em Portugal, infelizmente, há muita gente que não tem casa própria, ou melhor, tem casa própria, mas a casa é do banco e pagamos ao banco, tal como é a minha situação. E houve pessoas que se posicionaram bem estabilizando as taxas, outras infelizmente não. Portanto, é sempre importante ver baixar as taxas de juros, que é sinal também que a inflação começa a baixar, apesar dela se ter mantido nos 2,5% e a core inflation ter subido um pouco, segundo aquilo que eu tive a ler. Mas pronto, vamos ver se em setembro as taxas começam a baixar mais um pouco. Até porque, reparem, o Fed, pelo menos um dos membros do Fed, diz que está perto de um corte nas taxas de juros. Portanto, estamos a falar claramente em setembro. E reparem, o mercado já está a precificar como 91,7%, que vamos ter o primeiro corte das taxas de juros, que vai ser sempre um dia marcante depois de vários meses com as taxas de juros a subir. E ainda estamos a precificar 3 descidas das taxas de juros para 2024, o que efetivamente é bom para o mercado. Hoje vamos ter dados sobre o emprego e vamos lá ver o que é que vai acontecer, se vai haver alterações ou não. Biden não está com uma maré de sorte, efetivamente não está. Biden enfrenta neste momento apelos incessantes para se afastar, até porque está doente, neste momento está com Covid e ele está com uma idade, obviamente, é preciso ter cuidado com isso. Ele ontem disse que se os médicos diagnosticarem uma doença impeditiva para ele exercer o cargo, que de facto vai se afastar. O Covid não o é, certo? Mas, olha, por exemplo, a mim afetou-me o olfato. Eu já não consigo cheirar certas coisas. Obviamente que espero que não aconteça nada a Joe Biden, mas ele não está com uma maré de sorte, é evidente. E quando eu digo maré de sorte, não é questão de levar ou não um tiro. Ali o Donald Trump obviamente teve toda a sorte do mundo com aquilo que aconteceu, mas as coisas não estão favoráveis para ele, como nós podemos constatar. Agora, vamos começar então a falar porque é que Bitcoin pode atingir um valor estúpido, ok? Mark Cuban,
toda a gente conhece, muito conhecido pelo Shark Tank, investidor, muito ligado a Silicon Valley, também ligado aqui a este clube que ele tem também da NBA. Ele diz que não há como alinhar melhor as estrelas para uma aceleração do preço de Bitcoin. E porquê? Em primeiro, ele está claramente convicto, tal como acho que os Estados Unidos todos estão convictos neste momento, se Joe Biden então for eleito pelos democratas, que Donald Trump vai ganhar, e neste momento Donald Trump ganhou aquela aura quase endeusada, digamos assim, como se fosse uma entidade superior depois de se ter desviado da bala, e ainda por cima o homem mexeu a cabeça, parece que estava a adivinhar a coisa. Portanto, há aqui um certo endeusamento e uma solidariedade e uma empatia generalizada que está acontecendo nos Estados Unidos, que ele nunca pensou ter na vida, provavelmente, mas neste momento é isso que está a acontecer. Portanto, ele diz que torna-se mais fácil operar um negócio de criptomoedas por causa das mudanças inevitáveis e necessárias que vão ocorrer na SEC. Toda a gente já sabe que Gary Gensler vai ser corrido, quer ganhem os democratas, sinceramente, ou ganhem os republicanos. Acho que o homem não tem condições mínimas para continuar. E ele diz também que o cenário está pronto para inflação. Ele, por acaso, aqui está a falar que poderá haver inflação a nível mundial e incerteza sobre o papel dos Estados Unidos a nível geopolítico, e que Bitcoin, por isso, pode ter um papel importante. Quão alto pode o preço ir? Ele diz sinceramente que pode atingir valores muito, muito altos, mais altos do que aquilo que nós pensamos, e lembrem-se que o mercado de Bitcoin é global, não é refém apenas dos Estados Unidos, e o fornecimento tem um limite final de 21 milhões, como nós sabemos, de Bitcoins com fracionamento ilimitado. Portanto, este limite de supply, tendo em conta as situações geopolíticas e a procura que neste momento de Bitcoin está a ter com a adoção, e esta mudança que poderá acontecer nos Estados Unidos, para Mark Cuban, de facto pode levar Bitcoin a valores muito, muito, muito altos. Mas isto claramente pode-se ver que Bitcoin está a tornar-se também uma jogada de política, ok? Reparem, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, disse que a Rússia está preocupada com a mineração de Bitcoin. Enquanto do outro lado temos Donald Trump a dizer que quer minerar toda a Bitcoin do mundo, neste momento a restante que falta quer que seja nos Estados Unidos, e a verdade é que os Estados Unidos já tem o maior número de mineradores a nível mundial, e também é o governo que detém mais a Bitcoin também. Por outro lado temos Putin a afastar claramente a ideia que mineração é algo positivo para Bitcoin. Agora, se Donald Trump apoiar incessantemente Bitcoin, eu não sei se a Rússia poderá fugir, digamos assim, a essa narrativa de também lutar por BTC, tal como outras grandes potências, porque pode ser de facto um valor importante para o futuro, até por causa disto. Trump inicia conversas sobre Bitcoin como um ativo de reserva estratégica. Vamos repetir, ativo de reserva estratégica. Isto, meus amigos, é tremendamente importante e é um game changer, ok? Se há catalisador externo que pode fazer disparar o preço de Bitcoin, é isto, ok? Não há certezas ainda, ainda se está a falar nos bastidores, mas reparem bem o que é que diz esta notícia. Queremos que todo o Bitcoin restante seja feito nos Estados Unidos. Foi aquilo que Donald Trump disse e acabei de referir há pouco. Ele reconhece a importância geopolítica da maior criptomoeda do mundo, alertando que qualquer política que busque prejudicar o Bitcoin só ajuda a China e a Rússia. Por causa disso é que eu não acho que esta narrativa da Rússia vai se manter durante muito mais tempo. Ele coloca claramente os holofotes nas discussões sobre a classificação de Bitcoin como um ativo de reserva estratégico. E depois isto está a surgir na parte dos republicanos, ou seja, neste momento nos bastidores já começa a surgir esta conversa. Bitcoin podia ser uma reserva de valor, podíamos colar ao dólar, podíamos utilizar como o ouro já foi feito no passado para o dólar. Reparem, o ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy, acho que é assim que se diz, assumiu uma posição única nas últimas semanas da sua campanha ao propor que o dólar fosse lastreado por uma cesta de commodities que com o tempo pode incluir Bitcoin. O próprio candidato presidencial independente Robert F. Kennedy, que é claramente muito, muito bullish em Bitcoin, disse mesmo que Bitcoin devia ser que o dólar devia ser lastreado ao ouro, a prata, a platina ou Bitcoin. E quando isto foi dito, sinceramente, não liguei nenhuma a isto. Isto é conversa mesmo para ganhar votos, que isto não vai de facto a lado nenhum. Agora, reparem bem, a senadora Cynthia Lummis, em fevereiro de 2022, ela sugeriu que a Federal Reserve diversificasse os 40 bilhões em moedas estrangeiras que detém no seu balanço
adicionando também Bitcoin. Ou seja, porque é que Bitcoin não pode estar colocada como uma moeda estratégica, tendo em conta que já são utilizadas outras moedas fiduciárias que provavelmente, não é provavelmente, têm uma inflação muito maior do que tem Bitcoin. Portanto, esta mudança de discurso que já está a surgir dentro dos Estados Unidos pode de facto ser muito, muito boa. E agora, vamos entrar na componente meramente especulativa, certo? Donald Trump, daqui a uns dias, vai falar na conferência da Bitcoin Magazine, acho que é assim, aqui em Nashville, entre o dia 25 a 27 de julho. Vai lá estar muita gente e gente reconhecida. Michael Saylor vai lá estar outras pessoas de facto reconhecidas neste mundo das criptomoedas, Cathie Woods também. O que é que Donald Trump vai lá fazer? O que é que Donald Trump vai lá dizer? E isto, meus amigos, é algo que as pessoas precisam de pensar muito bem. Porque é assim, Donald Trump em Nashville já tem o eleitorado ganho. Ele não precisa de ir lá para ganhar votos. Donald Trump acabou de desviar-se de uma bala. O homem podia dizer que não quero, agora estou um bocadinho abalado com isto, quero me afastar um pouco e não sei o que mais. Mas não, ele reiterou a dizer que quer estar presente. Ele quer estar presente, ele quer marcar uma posição. Aquilo que Donald Trump disser sobre Bitcoin, e acredito que vai dizer bem, não vai dizer mal, não vai dizer mal num sítio onde o público é todo pró-Bitcoin, certo? Vai ter um impacto mundial. Isto vai surgir em todas as notícias a nível mundial. Vai ser a maior publicidade que Bitcoin teve, seguramente. Não acredito que seja melhor que isto, ok? E agora o que é que ele vai dizer? Há quem já diga que ele vai dar uma notícia bombástica lá. Já li esses comentários, mas é meramente especulativo. Agora, se nós somarmos aquilo que eu estive a dizer anteriormente, o posicionamento estratégico de Bitcoin, o seu vice-presidente tem Bitcoin, é um pró-Bitcoin muito, muito forte, ok? Se ele por acaso insinua que Bitcoin pode ser considerado uma reserva de valor, meus amigos, isto pode aquecer fortemente. Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Nós sabemos isso. Se por acaso Bitcoin alguma vez for considerada uma reserva de valor para os Estados Unidos, para o dólar, nós podemos mesmo estar a falar de valores estúpidos para Bitcoin, porque Bitcoin não tem um supply infinito, ok? E é esta narrativa que nunca surgiu e é a primeira vez que está a surgir na história americana, na história de Bitcoin, que pode mudar isto de uma forma estrutural, ok? Estrutural mesmo e para sempre, ok? E isto nós precisamos ter bem claro em cima da mesa. Isto pode não acontecer nada disso. Pode não acontecer nada, ok? Donald Trump pode levar um tiro amanhã e pode morrer e isto pode cair tudo, ok? Donald Trump pode acontecer qualquer coisa e falecer por outros motivos quaisquer, ou estar doente, ou não ser eleito, ok? Estamos a falar de cenários, mas este cenário, tendo em conta aquilo que está a acontecer antes, é muito, muito bullish para Bitcoin e isto tudo pode mudar num lápis, como nós sabemos, basta uma bala mudar tudo isto. Ora bem, Trump considera colocar crítico de Bitcoin como secretário do Tesouro. Jamie Dimon, o que dizer sobre isto? Não faz qualquer sentido. E isto é aquilo que me assusta de Trump. Trump é muito errático e diz coisas que às vezes as pessoas não levam a sério e pode ser de facto prejudicial até à própria Bitcoin, porque quando ele diz determinadas coisas. Mas pronto. Jamie Dimon, que é muito forte, que é um crítico fortíssimo da JP Morgan, do banco JP Morgan sobre Bitcoin, está a ser cogitado, digamos assim, para o próprio secretário do Tesouro americano. O Donald Trump está a dizer, ou pelo menos quem está ligado a ele, fontes próximas de Donald Trump, disse que Jamie Dimon está a mudar de posição. Acredito, assim, é possível. O Michael Saylor também já foi crítico de Bitcoin. O Larry Fink da BlackRock foi um forte crítico de Bitcoin. Donald Trump foi um forte crítico de Bitcoin, portanto, porque não Jamie Dimon, certo? Mas aquilo que ele dizia era de facto de fazer corar muita gente e acho que é preciso ter muita lata, dizer o que disse e depois mudar completamente 180 graus. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Ora bem, o que é que o sentimento de mercado diz? O sentimento de mercado diz que detentores de Bitcoin caíram cerca de 670 mil e que pode ser um bom sinal de recuperação porque essas pessoas ainda não voltaram. Portanto, nós estamos mais ou menos a preços semelhantes àquilo que aconteceu antes, mas temos muito menos hodlers de Bitcoin, como podemos constatar aqui por esta análise da Sentiment. Outra notícia que eu acho que é importante é o que está a acontecer ao nível de OTC. Ou seja, OTC, para quem não conhece, são operações feitas fora das plataformas. E nós podemos ver que estes estão completamente a esmagar as plataformas centralizadas. Aquilo que nós vemos é que elas estão sistematicamente a perder Bitcoin e o disparo que está a acontecer em OTC é uma coisa incrível, incrível. O Sr. Kim Yuan-ju diz mesmo que reparem que em 2021 foram cerca de 70 mil Bitcoins que entraram em OTC e neste momento são 100 mil semanalmente. Reparem bem, ele até repete 100 mil semanalmente para 70 mil
anual. E isto obviamente que pode significar que há muita acumulação de Bitcoin por parte do grande capital, mas também obviamente que pode ajudar a impedir uma diluição, uma queda do preço de BTC via esta venda fora do mercado. Mas também, obviamente, tem outra face da moeda que também pode dificultar a subida do preço de Bitcoin, exatamente porque é fora do mercado e não é comprada diretamente nas plataformas, que obviamente faz subir ou descer o preço, ok? Vamos agora falar um bocadinho de Ethereum. Ethereum está na antecâmara de ter então o seu ETF lançado. A Bitwise fala já em valores de $5.000. Há muita especulação sobre qual é a quantidade de Ethereum vai entrar, vai ser comprada. Está-se aqui a falar 15 bilhões de dólares nos primeiros 18 meses. Ontem eu li um artigo, um post que era como é que é? 1 bilhão de dólares todos os meses, acho que era assim uma coisa qualquer também, portanto vamos lá ver o que é que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa, o diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan, diz que as primeiras semanas podem ser instáveis, pois o dinheiro pode sair da Grayscale devido ao seu Ethereum Trust. Até ao final do ano está confiante que as novas máximas serão alcançadas, acrescentou, reiterando que não se deve esperar resultados significativos imediatamente. Ele tem razão, se as coisas se repetirem, reparem, esta linha que aqui está amarela foi quando o ETF de Bitcoin foi lançado e Bitcoin caiu 20% nos dias seguintes. Portanto, nós podemos ter algo semelhante com Ethereum. Mas depois, o que é que reparem? O Bitcoin depois subiu, do dia do lançamento, subiu 58%, que era extraordinário para Ethereum. Neste momento já recuperámos também, já estamos num valor ali dos 64.500 dólares. Reparem bem os inflows que aconteceu nos primeiros dias. Tivemos claramente aqui uma saída por parte da Grayscale a dominar e um despejo muito forte, e depois então começou a vir o restante do mercado. E parece-me que estamos a assistir a um fenómeno de copy-paste, porque as taxas da Grayscale são 10 vezes superiores à concorrência, tal como aconteceu com o Bitcoin, ok? As taxas vão ser 2.5, enquanto que a BlackRock acho que é 2.1 ou 2.25, uma coisa assim qualquer, claramente a dizer que vamos ter uma saída da Grayscale, porque ninguém vai ficar, obviamente, a pagar estas taxas quando a concorrência pode pagar muito menos. Portanto, vamos ver esta mudança de mãos, tal como aconteceu com o Bitcoin, e pode, de facto, prejudicar o preço de Ethereum. Solana continua em alta, está-se a falar de facto de um possível ETF. Eric Balchunas falou ontem que diz que para as pessoas terem em mente que após o lançamento dos ETFs costuma haver fluxos. Se há fluxos, há maior tentação para adicionar novos produtos, e depois temos já Solana com o ETF pedido, e então provavelmente isto nunca mais vai acabar, e então a barragem quebrou e podemos ter esta narrativa de ETFs, de entrada de ETFs, até índices, como já disse aquele senhor do Shark Tank, agora esqueci-me o nome dele. Solana está em alta devido à sua atividade DeFi. Reparem, está quase a superar Ethereum no seu período de 30 dias. Portanto, também Solana continua muito bullish, e não tirem Solana do vosso radar, que eu acho que é importante. Near está também bastante interessante, porque tem o primeiro ETP, é como se fosse um ETF, digamos assim, na Europa, pelo mercado acionista da Suécia. Portanto, claramente positivo para quem detém Near, vai ficar seguramente satisfeito. Também outra notícia interessante. Não é o facto de eu estar quase a espirrar. Já passou, desculpem. Agora é se quer lançar novo fundo. E quais são as criptomoedas escolhidas? Reparem, BitTensor, Filecoin, Livepeer, Near, novamente, e Render, em que Near, Filecoin e Render estão a receber a maior quantia por parte desta gestora de ativos da Grayscale. Obviamente que isto também pode ser antecâmara para, por exemplo, um pacote do novo ETF, porque a Grayscale de facto está a lançar, ou pelo menos está a posicionar-se aqueles. Está a mostrar aqueles que podem servir como ETFs, tem coincidido isso. Vamos lá ver se isso acontece. Outra notícia que eu acho que é importante, principalmente que bem sofreu as consequências da BlockFi, que poderá ser no início de julho haver uma distribuição provisória de algumas criptomoedas, esperemos que sim. E por fim, uma notícia que ninguém estava à espera, meus amigos. Ninguém estava à espera. Para tudo. Craig Wright faz declaração pública de agradecer Satoshi Nakamoto, depois de dizer inúmeras vezes que era Satoshi Nakamoto. Quem diria? Ninguém estava à espera desta notícia. Meus amigos, beijinhos e abraços, e até uma próxima.